Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a fazer um arroz que eu aprendi a fazer e que eu não sabia fazer até meus 20 anos de idade. Quem ensinou foi uma tia minha. Até então eu só sabia fazer aquele arroz parbolizado e você sabe que aquele arroz branco é um pouco complicado de fazer. Eu vou estar falando para vocês o que vocês vão estar precisando para poder fazer o arroz. Então, para começar, vocês vão precisar de uma panela. Como é que eu vou explicar para vocês? Que ela seja aberta, tá? Ela não pode ser alta. Alta. Ela tem que ser aberta. Assim, sabe? Você não precisa lavar se você não quiser para tirar. Tem gente que lava, né? Para tirar o amido, não precisa. Só se você quiser. É a sua receita. Segundo, eu gosto de fazer arroz com alho. Se você não gosta de fazer arroz com alho, a receita vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Outra dica que eu tenho para dar. Quanto maior a quantidade de arroz que você fizer, mais a panela precisa ser mais aberta e maior. Senão a receita vai dar errado. Quanto maior você aumentar a receita, por exemplo, se você fizer receita para mais pessoas de arroz, né? Você precisa de um tacho maior, tá bom? Mais aberto, mais largo. Não é uma panela alta, é um tacho mais largo, para você poder fazer mais quantidade de arroz. Mas, como eu vou fazer por quantidade aqui, só pra gente almoçar, eu vou fazer nessa panela aqui. E aí eu vou estar mostrando pra vocês as quantidades que eu vou usar. Na minha receita eu vou usar alho, porque eu quero comer com alho. Mas se você não quiser comer com alho, não precisa usar, tá bom? E qual outra coisa que a gente precisa? Água quente. Eu gosto de fazer o arroz já com água quente. Tem gente que coloca água fria, já coloca o arroz dentro e aí ele vai esquentando de acordo com a água. Não façam isso, tá? Vocês podem esquentar a água tanto na panela já, e aí depois você só acrescenta o arroz e os ingredientes que você precisa. Ou como eu vou fazer com alho, eu vou precisar refogar primeiro na panela. Eu vou usar a minha chaleira elétrica. Você não precisa ter chaleira, você pode esquentar água no fogo também, em outra panela. E faz esse mesmo processo que eu tô fazendo. Essa chaleira aqui, ela vem com a fonte dela separada, tá? Você põe em cima e aí ela vai ferver a água que tem aqui dentro. Eu vou estar colocando o link dela na descrição do vídeo. Caso alguém queira comprar, ela me custou mais ou menos 112, eu acho, com frete, tá? Teve o frete. E aí com frete me custou acho que R$112, se não me engano. E ela é minha vida, gente. Ai, meu Deus. Ela faz tudo pra mim. Quando a gente toma banho, a gente esquenta a água dela. Quando eu faço feijão, eu esquento a água nela pra poder colocar no feijão, pra poder ferventar o feijão e pra poder colocar no arroz também. E nossa, pra tudo, pra fazer café, eu esquento a água nela. A economia de gás, menina, e a luz não aumenta, tá? O valor não aumenta, não. Eu acho que o gasto que tem deve ser de R$5 na conta de luz, ou até menos que isso. Mas eu faço tudo com ela. Eu esquento água pra tudo que eu preciso. E me gera uma economia de gás, sei lá, de uns 4 meses, viu? Eu fico 4 meses sem trocar o botijão de gás aqui em casa. E se eu pudesse, eu estaria com outros produtos elétricos para poder estar economizando. É isso. Eu vou precisar de água quente e da panela, como eu já falei. O arroz que eu vou estar usando é esse aqui. Tá vendo? Mas, tá vendo? Ele é branco. Ele é do branco. Mas você pode estar usando com qualquer arroz que vai dar certo, tá? Qualquer marca que você usar vai dar certo. Não tem preferência de marca. Pra mim, nenhuma marca é melhor que a outra. Talvez vocês sintam
que tem arroz melhor, que o grão é melhor, mas pra mim não faz diferença. Fazendo a receita que eu faço, o arroz sai bom, de todo jeito. Então a marca que eu vou estar usando é essa. Se vocês quiserem usar a mesma marca, fique à vontade. Vocês vão refogar o alho no óleo ou no azeite, da preferência de vocês. Depois que o alho refogar, você vai colocar o seu arroz. Eu vou colocar essa quantidade aqui. E com o fogo ligado, eu vou refogar esse arroz junto com o alho e o óleo, tá? Essa é a receita se você quiser fazer com alho ou com cebola. Mas se você não quiser colocar nenhum desses dois, não precisa fazer esse processo, tá? Você vai colocar o arroz e a quantidade de água que eu vou mostrar aqui no vídeo. Com o fogo baixo, tá? Para não queimar o alho. Isso é muito importante. Não queimou. Tá? Não queimar o alho e nem o arroz. Vou estar aqui colocando também o meu sal. E vou colocar em fogo médio, tá? Nem alto demais e nem baixo demais, tá? Em fogo médio. Uma coisa muito importante é que no início do cozimento eu não coloco a tampa nesse momento. Por quê? O risco de sujar todo o seu fogão é muito grande. Nos vídeos que eu tô vendo por aí, o pessoal tem tampado a panela logo no início do cozimento, coloca água ali e já tampa. Mas experiência nenhuma que deu certo, pelo menos não na minha casa. Sempre que eu tampei, sujava todo o meu fogão, tá? Então nesse processo eu deixo sem tampa e eu vou mostrar o momento certo em que eu tampo a panela. A quantidade de água, por que eu não mostrei a quantidade de arroz para a quantidade de água? Porque se você quiser fazer uma quantidade grande de arroz, que receita você vai usar? 1 xícara? 2 xícaras? Então, tenha em mente que para você poder fazer esse arroz, ele não precisa de muita água. Para você fazer o parbolizado, sim, você pode colocar até metade ali de água acima do arroz, ou até um pouco mais, para poder cozinhar ele. Esse arroz branco, ele não precisa. A quantidade de água que você vai colocar no início, coloca seu arroz, a quantidade que você quiser de arroz, e a quantidade de água que você vai colocar 2 dedos acima do arroz, tá bom? Então, passou ali 2 dedos acima do arroz, deixa destampado, não tampa nesse momento. Eu vou mostrar o tempo certo onde você vai tampar o arroz. O fogo médio, não é alto demais e nem baixo demais, tá bom? E como eu já expliquei, se você quiser fazer com alho, é dessa forma. Se você não quiser o alho, não precisa refogar. Coloca seu arroz na panela, coloca a quantidade de água, 2 dedos acima do arroz, a quantidade de sal que você quiser usar. Se você quiser colocar sal, coloca. Se não quiser, não coloca. Quando o arroz fizer esses furinhos aqui, que a água secar um pouco, ele tem água ainda, tá? Eu vou colocar só um pouquinho de água, ó. Só até a parte que cobre o arroz, tá? Não passa nem o dedo disso. Por quê? Os grãos de baixo já estão um pouco mais cozidos, ó, tá vendo? Então é só para que o arroz tenha contato com a água. E eu vou soltar ele aqui um pouco, ó. Só no meio, não é mexer. Se você mexer o arroz todo, ele vai soltar o amido. A gente não quer isso, tá? Senão ele vai virar papa. A gente só vai fazer isso aqui. Soltar ele um pouco, desgrudar ele uns dos outros, ó. Aqui. Com fogo baixo, já. E aí nessa hora, com fogo baixo, eu vou tampar
essa panela. Ó. Aqui eu não corro risco do arroz derramar no meu fogão. Quando o seu arroz começar a secar água, quando você acrescenta um pouco mais de água nele, é para cozinhar os grãos que estão em cima, porque esses grãos continuam sem cozinhar. E aí eles só vão cozinhar quando você colocar a tampa, tá bom? Então, de início, os grãos vão cozinhar do meio para baixo. E aí, para que você não vai mexer o arroz para que ele cozinhe por inteiro. Se você fizer esse movimento de ficar mexendo o arroz para ele cozinhar todo, ele vai virar uma papa, vai virar em blocos e não é isso que a gente quer, ficar um arroz soltinho, tá bom? Quando você tampa o arroz, nesse momento, você não corre o risco de sujar o seu fogão e você cozinhar os grãos que ficaram em cima, cozinhando assim por completo o arroz. Gente, eu vou chegar perto aqui do arroz para vocês escutarem o barulho, ó. Tá vendo que ele tá fazendo esse barulho de... como se fosse estourando alguma coisa? Ó. É porque já secou a água. Aí aqui eu vou desligar o fogo e vou tampar e vou deixar descansar. Ele vai descansar um tempo aí. E aí só depois eu vou mexer nele. Porque se eu mexer agora, ele vai desmanchar os grãos, vai amassar os grãos e não é isso que eu quero, tá? Então ele vai ficar aqui descansando. Outra dica muito importante é que tem panelas que queimam a sua comida com muito mais facilidade, tá? Então escolha panelas que são um pouco mais pesadas. Isso indica que no fundo delas, elas têm uma camada a mais de material. Isso evita que sua comida queime, independente, pode ser arroz, pode ser feijão, macarrão, qualquer comida que você colocar, se atente às panelas, né? Essas não são adequadas porque são de alumínio, mas são as que eu tenho e são as que eu trouxe para ensinar vocês. Eu não sei qual o tipo de panela que vocês têm em casa, pode ser cerâmica, pode ser inox, qualquer uma dessas serve. Desde que o fundo seja mais grosso, tá? Eu trouxe um pouco do arroz aqui para vocês verem como é que ficou. Depois que ele esfriar não, depois que ele descansar, ver que dá para sair uma fumaça ainda, depois que ele descansar, vocês podem mexer nele com tranquilidade, que ele solta uns grãos, tá vendo? Não sei se dá pra ver no vídeo como é que ele ficou, mas eu tô vendo que ele ficou um pouquinho mais amarelado do que eu esperava, mas por causa do alho. Quando a gente refoga o alho, que ele fica aquela crostinha dourada, ele acaba atingindo um pouco o arroz, tá? Então se você não quiser que ele fique com essa corzinha um pouquinho amarelado, puxando pro amarelado, você doura menos o alho, tá? Ou então não coloca. Mas é isso. Ele fica assim, ó. Na panela, ele vai parecer que tá grudado, mas ele não tá. Pode ficar tranquilo que ele não tá. Se você seguir esse passo a passo, ele vai ficar branquinho e soltinho, tá bom? Vou tirar um pouquinho do óleo que ficou. Tira aqui que é só pra temperar, não é pra comer, não. Ó. E assim que ficou. Eu amo arroz com alho. Tô fazendo um peixe pra acompanhar ele. Epa! Pronto. Peixe. Tempero do peixe, só sal e limão. E pronto. Mas ele fica assim, ó. Só esperar ele descansar. Se você mexer nele quente, ele vai esbagaçar tudo. Então, siga o passo a passo. Faça como eu falei e não tem como dar errado. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.